Eu brinquei muito de boneca, eu brinquei de boneca até os 15 anos. Só que eu nunca brinquei de boneca como se esperava que eu brincasse, né? Então me davam bebês e eu pegava e botava bigode nele, vestia eles de paletó. Aí eu comecei a gostar mesmo de brincar de boneca quando eu ganhei Suzes, porque aí eu fazia com elas cenas teatrais, né? Eu trabalhava histórias, aí eu tinha uma mala enorme de papelão em que eu guardava todo esse universo cênico ali dentro, né? Mas não me davam um bebê para ficar dando de mamar, fazer comidinha, essas coisas não me interessaram. Ser masculino ou ser macho? É difícil essa noção, né? Do que é ser homem? É agir como homem? O que é ser um homem? É ser assim como eu. É um jeito mais grosso de falar. É um jeito em que as pessoas vão te enxergar mais macho. É um jeito de andar. É um jeito de você andar sem ter que rebolar. É um jeito que você anda mais troncado. Um jeito que você... Ser macho é não parecer mulher. É isso. É não ter características femininas. O gênero é uma construção social historicamente determinada que inclui aí rituais, vestimentas, comportamentos, tudo que vai sendo ensinado ao longo do tempo, ao longo da experiência social da criança, do ser humano, enfim, do sujeito, e o que ele vai assimilando para si, né, como algo que faz parte. Então daí a gente entra na questão da sua identidade, que é a identidade. A identidade é a história que eu conto de mim, né, é como eu me vejo, como eu digo, quem eu digo que sou. Então a mãe sempre tem aquela concepção de vai vestir a filha toda, né, arrumadinha e tudo, e aí eu ficava com cara feia, não quero. Isso já desde criança, então eu nem conhecia isso para dizer é isso que eu quero ser. Eu simplesmente fui e sou. O que acontece é que eu nunca descobri, nossa, eu sou trans. O que aconteceu é que conforme eu fui crescendo, eu fui vendo que a minha identidade não era compatível com as minhas características físicas. Quando a gente está na terceira série, a professora vira e fala: vamos fazer grupinhos. Os grupinhos são notoriamente dos meninos ou das meninas. Ou do Pedro com as meninas, o que dá no mesmo. É complicado tu ser orientada a ser de uma maneira e depois descobrir que tu não fostes, que tu foi orientado e não orientada. Porque desde os primórdios do teu íntimo, tu sabe que tu não é homem, tu sabe que tu é uma mulher. Eu não saía de casa sem ser um personagem. Eu tinha uma necessidade de ser um personagem para poder dar conta do que eu ia encontrar lá fora, né? Não era eu que estava lá, era o personagem que eu tinha criado. Chegou um momento que a minha mãe perguntou para mim se eu queria ser menino. Quando ela percebeu, já depois de um tempo, que não adiantava ela jogar as roupas fora,
eu falei pra ela que eu não queria. Falei, eu não quero ser menino. Aí ela deu uma aliviada, eu falei, eu já sou menino. Eu sempre fui. Porque mesmo que a minha construção não fosse voltada para o rosinha, para o lacinho, para o brinco de pérola, mas era uma construção, né? E eu comecei a dizer, pô, mas enquanto for construção, cara, não vai ser real. A liberdade de gênero, primeiro ela parte de um conhecimento, que é esse conhecimento de que isso é imposto socialmente, de que isso é socialmente construído, que isso não necessariamente faz parte de quem eu sou ou quem eu quero ser. Então aí vem o processo de libertação, a partir do conhecimento. Liberdade de gênero tem tudo a ver com a liberdade de ser quem eu sou ou quem eu quero ser. Eu posso usar uma saia, mas eu vou continuar sendo eu. E isso não vai mudar, isso está aqui dentro, não vai ser na roupa que eu uso. Eu quero ser diplomata, por exemplo. Se um dia eu chegar lá, eu sei que na primeira reunião da posse, eu não vou chegar podendo falar assim com os meus colegas, porque eles vão me julgar. Então, provavelmente, eu vou chegar e cumprimentar eles de uma forma um pouco mais máscula. É triste pensar que isso vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos e eu ainda vou ter que fazer isso. Talvez não, se eu tiver sorte. Se a gente tiver sorte. Que as pessoas compreendessem o privilégio da sua existência, como elas são privilegiadas de se identificar com o que a sociedade identifica para ela, como a vida dela é facilitada por causa disso. E daí eu entendendo que a minha vida é facilitada porque eu sou uma mulher cis heterossexual ou um homem cis heterossexual, né? Eu entender essa facilitação da minha existência vai me permitir entender que para o outro é mais difícil. Então eu entendo que para o outro é mais difícil, então eu vou tratar o outro talvez com um pouco mais de gentileza, de respeito, de delicadeza, porque já está difícil para ele. Livre do ódio do mundo, ninguém tá. Todo mundo vai ser hostilizado de alguma maneira em algum momento. Seja o homem mais bombado, lindo e gostoso do mundo, seja a mulher negra, seja a baixinha, gorda, feia, seja o tipo que for. Pode ser a pessoa que for, uma hora ela vai ser hostilizada por alguém em algum momento. Tu ser trans, meu amor, daí vai ser o tempo inteiro. Então, quando eu existo sendo diferente, eu estou confrontando o outro com a realidade da minha diferença. Eu estou dizendo para ele, eu sou um ser humano complexo, eu sou mais do que essa minha diferença, eu tenho mais características, eu pago conta, eu mudo planta de lugar, como disse Cássia Eller, eu esquento água para fazer café, faço xixi, faço cocô, e além disso, eu sou um homem de saia, eu sou uma mulher de calça jeans, cabelo curto, eu sou uma pessoa gay, eu sou uma pessoa feminista, além de todas as outras coisas que eu sou. E é isso, lide com isso, sociedade. A gente entende que ainda existem culturas, pessoas, indivíduos muito conservadores que se prendem aos papéis tradicionais de gênero, que a gente chama. Só que a gente entende e percebe também, a revolução ela sempre está aí, né? Ao longo da história da humanidade sempre há a revolução. O que é a revolução? É a subversão das práticas estabelecidas. Eu não aceito a minha caixinha, então eu quero misturar coisas da minha caixinha com a sua caixinha. Ou eu me identifico com tudo que tem na minha caixinha de gênero. Ou eu me identifico em partes, eu quero usar um pouco de coisas que estão na caixinha do gênero diferente do meu. Ou eu quero misturar as coisas. Então existe sim um movimento cultural, a gente percebe, de mistura, de fluidez, de libertação, na verdade, dessa obrigatoriedade de se seguir um padrão de gênero que foi imposto, que não foi escolhido, né? Você é gordo, magro, gay, hétero, se você tem óculos ou não, aparelho ou não, se você fala de um jeito ou não. A diferença ela é escancarada para todo mundo ver de um jeito bem ruim. Não sei exatamente por quê, qual é a necessidade que a gente tem desde pequenininho de menosprezar o amiguinho, que depois vira amigo e depois vira inimigo. Eu não sei qual é a nossa necessidade, mas a gente tem isso, né? Cansa. Às vezes chegar em casa e fechar a porta e se soltar assim. Às vezes o alívio maior é estar sozinho, porque
Parece que quando você está com qualquer pessoa, você tem que estar mostrando para ela o que você é, você tem que estar o tempo inteiro se impondo, sabe? E tá sempre ali, tem que estar com o ego levantado, se você baixar um pouco, você é atingido. Eu consigo sentir a pressão de todos os lados desses movimentos, do feminismo, o machismo também. Eu acho que tá bem na hora disso terminar. Tá sendo exaustivo. Porque para botar no mercado de trabalho não serve, eu tenho emprego porque eu sou concursada. Se fosse para ter carteira assinada, ou era McDonald's, que foi quem me contratou, ou mais ninguém, porque eu fiquei anos procurando emprego e nunca consegui nada. Então, é um lugar muito cruel de se viver, o mundo de hoje. Tu tem que escolher, ou tu se adequa à sociedade e consegue ter uma vida boa, uma vida plena, feliz, tranquila, ou então você adota ser quem você é e passa a viver à margem da sociedade. A gente está se fechando num pequeno mundo e tudo que não atrapalha aquela máscara que eu criei para mim, eu isolo, eu tento separar, eu tento romper, às vezes até com violência, né? Parece que a gente fica o tempo todo buscando uma máscara para vestir, porque se não tem uma máscara, não pertence. Então, beleza não precisa ter máscara. Beleza pode ser o que tu bem entendes e ser feliz com isso, mesmo que fique tosco, mesmo que o teu espelho te revele não aquele padrão, mas te revele aquela coisa meio torta, aquela coisa meio feia, aquela coisa meio não engessada, né? Mas real. Não sei se as pessoas acham que eu quero a opinião delas, mas muitas pessoas, elas têm uma necessidade real, assim, uma coisa assim, que vem lá do âmago da pessoa. Ela tem a necessidade de dizer para mim o que ela acha de mim, que ela acha que eu sou uma aberração, que ela acha que eu sou um traveco nojento, que ela acha que eu sou a escória do mundo. Acho que as crianças de hoje têm que vir com tudo, têm que mostrar quem elas são, têm que lutar por elas e lutar pelos outros. Não se prendam a rótulos, não se prendam a esses valores minúsculos e ignorantes. Isso vai levá-los à loucura, isso não vai levar a bons lugares. Sejam mais tolerantes com as pessoas, pelo amor de Deus, e, por favor, aceitem os diferentes, porque vocês também são diferentes dos outros. Essa visão é uma visão de uma hierarquia da diferença. A gente vê essa hierarquia da diferença em relação ao masculino e ao feminino. A gente vive numa sociedade patriarcal machista que pensa o feminino como menor que o masculino, inferior ao masculino. Agora, quando a gente pensa naquele ser humano, naquele sujeito que eu não consigo automaticamente definir se ele é masculino ou se ele é feminino, ele vai para a base da cadeia alimentar, ele deixa de ser um humano para mim. E daí a desumanização, né? A dessubjetivação do sujeito, eu tiro toda a sua subjetividade, se ele dói, se ele sente, se ele chora, se ele gosta de assistir maratona no Netflix, eu tiro isso tudo fora e ele se resume à diferença que ele tem e que eu rejeito e que eu não compreendo. E daí a violência, né? Que pode ter vários níveis, pode ser verbal, psicológica, física e por fim termina na morte, né? Que nada mais é do que um extermínio, um genocídio, enfim, é um extermínio social daquilo que eu rejeito, que eu não entendo, que eu não compreendo. Por mais que eu não me importe, essas pessoas são uma massa muito maior. E eu quero ver as minhas manas trans na rua também. E muitas delas não saem de casa como transexuais, não saem de casa como mulheres que são, não assumem essa forma, essa personalidade, por causa do medo dessas pessoas, por causa do desrespeito e do preconceito dessas pessoas. Agora que eu parei assim, nossa, 22 anos e eu preciso buscar o meu eu e mostrar para todo mundo. Eu preciso parar de querer esconder
de me fechar porque eu não estou sendo feliz. E com as minhas experiências eu comecei a ver que a felicidade ela tá mais à frente do que o medo do preconceito e o medo da violência até. E a felicidade ela vai me trazer muito mais coisas boas, com certeza, do que tá se escondendo. As chacotas, as risadinhas de canto de boca, aqueles olhares tortos, assim, a pessoa virar a cara quando você dá bom dia pra ela, essas coisas que são bem... A própria existência do indivíduo na sociedade, ela é política, ela é sempre política. Então, se eu existo me conformando com o meio ou sem questionar, sem modificar, sem subverter alguma prática, né? A minha existência, ela é uma existência conservadora. O que ela faz? Ela conserva os padrões estabelecidos, culturalmente, historicamente, socialmente. Agora, se na minha existência eu me permito ser livre, então sim, eu estou fazendo algo pela sociedade, porque eu estou mostrando para a sociedade que é possível ser diferente, que é possível não ser daquela maneira como todo mundo tem sido ao longo do tempo. Eu me sinto bonita quando eu tô de cabelo solto ou quando eu tô de trança. Deixa eu pensar quando eu me sinto bonita. Quando eu tô feliz. Quando eu tô triste, não tem nada que me faça me sentir bem. Na dúvida, você não precisa de muitos conceitos acadêmicos, você não precisa de muito tempo na internet, você não precisa assistir 1000 documentários. Na dúvida, empatia resolve todos os problemas. É você se colocar no lugar do outro, fazer esse exercício de se colocar no lugar do outro, imaginar pelo que ele passa e daí evitar submetê-lo a situações vexatórias, constrangedoras, que doem, né? De maneira geral. Ninguém gosta de doer, então se eu imagino que o outro vai doer pela minha atitude, eu vou evitá-lo fazer doer, porque eu não gosto de doer. É ser uma pessoa que não se importa em ser homem. Ele só é uma pessoa.